como que vocês veem o mercado da odontologia? Né? A gente sabe que tem mudado muito, você falou dessa segunda geração, de um dentista que em partes ele é empreendedor, que ele tem uma visão, mas tem o outro dentista que, né, sai para o mercado sem um preparo, sem uma visão, muitas vezes achando que é fácil e as coisas não são tão fáceis. Como é que vocês veem assim, o mercado, sabendo que o primeiro pontapé inicial de alguém que vai montar um consultório, uma clínica, é uma cadeira odontológica. Não existe. Pode até existir uma clínica odontológica sem o climatizador, pode até existir Mas sem uma cadeira não trabalha. Sem uma cadeira não existe. Não existe uma clínica. Então é um produto essencial, né? Como é que vocês veem o mercado? A gente conversa um pouco sobre isso e esse livro que eu tô lendo, se tu não leu, se eu tivesse acabando, eu juro que eu te dava. Eu ia pedir qual que é o nome do livro. Eu vou te mandar de presente, então, vou dar pra vocês hoje de presente o livro. Que eu acredito muito nisso, que as gerações passando, os anos passando, a gente fica cada vez mais impessoal. As pessoas se tornam mais números, a tecnologia... Você já ouviram falar de ChatGPT? Sim. Você viu que é absurdo? Já usamos bastante. Então, assim, é o tipo de coisa que... Pra parte técnica, pra informação que tem disponível, cara, o ser humano vai ser engolido. O que nos torna diferente é o sentimento. E, inclusive, tem um dado no livro que traz... realmente, pra mim, bateu muito com o que eu acredito. Que hoje, órgãos públicos, né, eles defendem que um atendimento médico, por exemplo... 15 minutos já é um tempo eficiente para atender uma pessoa. Cara, como é que em 15 minutos tu vai ouvir alguém, ouvir as coisas dela, conseguir dar um diagnóstico que preste em 15 minutos? É impossível. Só que a partir do momento em que tu é remunerado pela quantidade de pessoas que tu atende, a gente vira número. Então, entra um, passa uma receita, entra outro, passa uma receita. Então, o que eu imagino pro futuro, eu realmente não... da parte mais humilde é entender... eu não imagino a cadeira deixando de existir num curto prazo. Né? Eu imagino que a cadeira ela vai existir, só que a tecnologia ela vai ser tanta que o motivo de um paciente sentar ali não vai ser mais o mesmo de hoje. A tecnologia ela vai fazer todo o trabalho, a medicina de um trabalho pós, né, de tratar doenças o tempo todo, de tratar sintomas, a gente deixou de olhar para as causas. Né? Então, da mesma forma a odontologia. Quando eu comecei a estudar linha veterinária, aquilo mudou muito o meu conceito sobre odontologia. E que eu acho que hoje, infelizmente, os profissionais, talvez até pelo número de formações de odontologia, que são muitas, acabam prostituindo e o próprio odontólogo não faz ideia do valor que tem a boca na pessoa. Não. E isso se defende muito na veterinária, quando eu entrei, de que 90% das doenças, hoje o que mais mata o ser humano, 30% das mortes é cardiovascular. Então, diabetes, tudo começa pela boca. Desde consciência de saber o que comer, de saber o que botar pra dentro, até nível de estresse, tudo. Então, tu percebe doenças pela boca, né? Não, e a qualidade do asseio da boca, do cuidado com os dentes, com a boca. Tudo, até tudo, desde da higiene básica, né? O que tu ingerir uma bactéria quando tu acorda e não escova o dente, tu botar aquela bactéria de volta para dentro do teu corpo, o que aquilo ao longo dos anos pode impactar. Então, eu acredito que muito a odontologia do futuro, ela vai se linkar muito, a medicina fala muito sobre um trabalho integrado. As formações de medicina hoje ainda falam muito sobre, eles são reis absolutos, né? De que o médico ele é o único rei sozinho. E hoje já se fala muito sobre trabalhar em conjunto. Cuidar da cabeça, cuidar do corpo, cuidar do ser humano no sentido integral, né? E não só de partes, sintomas e coisas específicas. Então, eu acho que a grande mudança num longo prazo vai ser, de fato, a forma como a gente ouve as pessoas, como a gente trata. Deixar de trabalhar uma doença e passar a trabalhar preventivamente. Ser mais humano, né? Exatamente. De fato, é cuidar da boca antes que dê um problema.